nas nossas últimas aulas, nós começamos a falar a respeito da construção de si, ou seja, o que leva o indivíduo a construir a sua própria personalidade, a sua própria estrutura de pensamento. E nós falávamos muito, na aula passada, a respeito da concepção de liberdade de Jean-Paul Sartre. Nós falávamos que é o teórico que a gente vai debater sobre ele nesse capítulo. Além dele, nós temos outros teóricos e vamos falar também da chamada Simone de Beauvoir. E dentro desse contexto, nós vamos analisar a estrutura das mudanças sociais que ocorrem ao longo do tempo em relação à personalidade ou à pessoa de cada indivíduo. Para hoje, nós vamos pegar o nosso livro-texto e nós temos também uma projeção para nós podermos acompanhar. Na verdade, a projeção é basicamente a mesma, tá? O mesmo conjunto de ideias que nós vimos a aula passada. Então, pega, por favor, o seu livro de filosofia, a página 72. Temos aí a ideia fundamental a respeito do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Deixa eu aceitar aqui quem está entrando, enquanto vocês peguem o vosso livro-texto, certo? Então, a ideia primordial a respeito desse capítulo é estabelecer como ou o porquê o ser humano é livre. Nós já temos uma projeção e nós vamos analisar agora no nosso livro de filosofia. Diz assim: no início da unidade, podemos ler a frase de Jean-Paul Sartre. Lá no início da unidade, deixa eu pegar a página aqui. Cadê? Achei. Está lá a página 59, tá? Na página 59 nós temos o título, que é Construindo Valores. Então, mais abaixo diz assim: liberdade é tornar-se livre. Aí vem uma imagem representando essa reflexão e abaixo dessa imagem diz assim: o importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz daquilo que fizeram dele. Então, esse é o elemento centrado na perspectiva da liberdade do agir humano. Nosso texto diz assim: o importante não é o que fazem do homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Nossa última aula, nós falamos muito dessas concepções de que tudo aquilo que você faz é limitado, tudo aquilo que você faz exige uma responsabilidade máxima em cima da própria condição do indivíduo. Então, segundo o texto de Jean-Paul Sartre, diz assim: essa frase simboliza a ideia sobre a qual refletimos no momento. Não é a liberdade absoluta que escolhe todos os princípios, mas sim a liberdade contextualizada. Ela está dentro de uma situação que ele não escolheu. Por outro lado, também é um determinismo em que nada pode ser feito com influências externas. Ou seja, aquela possibilidade que nós discutimos no capítulo anterior acerca do determinismo. Existem situações, existem condições que nós não podemos alterar, mas eu tenho a liberdade de mudar as minhas escolhas a partir de determinado momento. Então, diz assim, é uma liberdade consciente do contexto em que está inserida. Então, toda vez quando você fala sobre liberdade, eu sou livre, temos que analisar o contexto pelo qual você utiliza essa liberdade. Portanto, você não seria livre plenamente para poder estabelecer todas as suas escolhas. E diz ainda assim:
consciente de há coisas que não escolhemos e também daquilo que podemos mudar em meio às nossas escolhas, ou seja, então a liberdade do ser humano está na capacidade dele poder escolher sem influência de ninguém aquilo que ele vai fazer. Então, devo aceitar as condições? Sim, e se julgo as convenientes. Então, devo subverter essas imposições? Sim, se eu escolho que não as quero para mim. Então, ótimo, maravilha. Tudo teria uma questão de construir a própria imagem, o próprio reflexo, o próprio ser e a própria vida. Então, o nosso livro-texto deixa bem claro que é você o responsável pelas escolhas que você faz. É você o responsável pelo próprio ser que você tem. É você responsável pela sua própria vida. Claro, por favor, vamos contextualizar. Isso, contextualizando isso, quer dizer que você, como adolescente, você ainda não tem condições plenas de tomar todas as suas decisões. Por isso, parte das suas ações ou parte do seu comportamento, ele é determinado por outros indivíduos. Aí diz assim, para poder finalizar essa parte do nosso livro-texto, diz assim: a liberdade consciente é aquela que assume o risco e sabe os seus limites. Portanto, você como aluno do Colégio Alexander Fleming, você é livre para agir enquanto aluno, mas você sabe que, enquanto aluno, você tem alguns certos limites que impedem de você tomar qualquer decisão. Existem limites para que você possa agir dentro da sociedade. Então, considerando essas proposições, é justamente a ideia que Jean Paul Sartre estabelece no nosso livro-texto. Deixa aceitar aqui quem está entrando atrasado. Deixa eu marcar a presença aqui. Ótimo, tá? Então, a ideia de caráter fundamental é justamente essa. A liberdade consciente é aquela que assume os riscos e sabe o seu limite. Porque dá uma olhada na projeção. De novo, essa ideia. É a segunda vez que a gente coloca essa ideia para poder estabelecer os conceitos acerca do existencialismo de Jean Paul Sartre. Então, o homem, o ser humano, está condenado a ser livre. Cada pessoa pode, a cada momento, escolher o que fará da sua vida, sem que haja um destino previamente concebido. As escolhas de cada um são direcionadas por projetos. Então, a cada momento da sua vida, você estabelece novos conceitos, novos projetos para a sua vivência. E esses projetos são unicamente exclusivos, decididos por você. Quando a gente fala a respeito do projeto de vida, se não for você que estabelecer esse projeto de vida para a caminhada que você vai fazer para todo o período da sua existência, se outra pessoa estabelecer o seu projeto de vida, pode ser que você não se autorrealize, pode ser que você sofra pressões da sociedade em relação às escolhas que foram estabelecidas, certo? Então, deixa passar um pouquinho aqui, rapidinho, passar um pouquinho, aí diz assim: sonhamos em ser pessoas que realizam todas as suas potencialidades, todos os seus projetos. Deixa eu marcar mais um atrasado entrando aqui. Deixa eu ver quem é. Vou marcar a presença da nossa colega que entrou agora.
certo? Portanto, sonhamos em ser pessoas que realizam todos os seus projetos, todas as suas potencialidades. E aquela pessoa que já realizou tudo o que podia, ela praticamente deixa de existir ou acontece quando nós deixamos o mundo, quando nós morremos, tá? Então, a ideia está ligada justamente a essa capacidade de você estabelecer as suas escolhas livres. Agora, eu preciso da ajuda de um de vocês. Deixa eu ver quem está presente aqui. Conrado Moreto, você pode fazer a leitura 1 da página 73 do livro de filosofia? Claro, professor, só um segundinho aqui. Esqueceu o livro, seu cara de pau. Eu vou te dar um É claro, entrei castigo. atrasado, professor. Eu vou te dar um castigo, você vai ver. Deixa eu chamar outro indivíduo que está presente. Deixa eu ver. Antônio Fabre, você está com seu livro de filosofia? E o Antônio Fabre já foi almoçar. Então, deixa quieto, Antônio Fabre. Professor, qual era a página mesmo? Oi? A página que você pediu para eu ler? 73. 73. É a leitura 1. Vai conseguir ler para a gente? Ok. O que certas pessoas sentem obscuramente e que as horroriza é que a covarde que apresentamos é culpada de ser covarde. O que querem essas pessoas é que se nasça covarde ou herói, e no fundo é isso que as pessoas desejam pensar. Se nascentes covardes, ficareis perfeitamente tranquilos. Nada podereis contra isso, sereis covardes toda a vida. Façais vós o que fizerdes, sei lá. Se nascestes heróis, também continuareis perfeitamente tranquilos. A vez de ser heróis toda hora, Toda a bebereis vida. como um herói, comereis como um herói. O que diz o existencialista é que o covarde se faz covarde e que herói se faz herói. Há sempre uma possibilidade para o covarde de já não ser covarde, como para o herói de deixar de ser. O que conta é compromisso total, e não é um caso particular, uma ação particular que vos liga totalmente. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pela vossa contribuição e vossa participação na aula. Então, a ideia de Jean Paul Sartre é estabelecer justamente esse conceito. Se você nasce covarde, provavelmente você será covarde por toda a sua vida. Se você nasce herói, você vai ser herói por toda a sua vida. Mas, no decorrer do caminho, o covarde pode abandonar, tá, a condição de ser covarde e estabelecer um laço de herói, uma ação de herói. E assim como o herói, que ele nasce, cresce, come, vive como herói, ele pode, em algum momento, estabelecer uma condição de covardia. Então, o importante, segundo Jean Paul Sartre, é o compromisso total. Esse compromisso total chama-se de responsabilidade. A responsabilidade que você tem para com o outro, a responsabilidade que você tem para com você. Se você escolhe optar por sua liberdade, você escolhe por optar pela responsabilidade que você tem para você e para com o outro. Porque nós comumente usamos aquela frasezinha assim: a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Mas como é que você sabe que termina a sua liberdade e começa a liberdade do outro? Muita gente não tem o critério de ação com responsabilidade e acaba suprimindo a liberdade do outro. Então, quando ele diz assim que o que diz o existencialista é que o covarde se faz covarde, que o herói se faz herói. Há sempre a possibilidade para o covarde já não ser covarde, como para o herói deixar de ser herói. Então, em algum momento da vida, pode haver uma condição onde ele escolha
o herói escolha ser covarde ou o covarde escolha ser herói. Mas essa escolha tem um dado fundamental, tem uma ação fundamental, que é a própria responsabilidade. Deixa eu pedir para outra pessoa, para ela poder fazer a leitura 2, que é bem curtinha. Vamos pegar lá do 9º ano B. Eduardo Paixão, você está com seu livro em mãos, Eduardo Paixão? Cadê o Eduardo da Nóbrega Paixão? Está por aí ainda? Espera um pouco. Eduardo, você está com o seu livro? Tô. Então, por favor, na página 73, tem a leitura 2, que é bem curtinha. Eu gostaria que você fizesse para nós a leitura 2, é bem curtinha, por favor. O homem não é mais o que ele faz. Assim, o primeiro esforço do existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total responsabilidade da sua existência. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. É justamente isso, a responsabilidade de toda a existência humana é do próprio ser humano. Então, muito cuidado com essa ideia. Primeiro, o ser humano existe e depois ele é responsável por todas as suas ações, por todo o seu desenvolvimento. Então, você tem que guardar essa informação. Primeiro, o homem existe, o homem está no mundo. Primeiro, o ser humano descobre a si mesmo e depois ele passa a estabelecer as suas escolhas. Então, é o ser humano o responsável por todas as suas ações. Dá uma olhada na nossa projeção. Diz assim, a responsabilidade. Cada escolha carrega consigo uma responsabilidade. Então, aquilo que você faz com a sua vida é responsabilidade sua. Se você escolheu ser engenheiro, se você escolheu ser médico, se você escolheu ser advogado, se você escolheu ser terapeuta, se você escolheu ser dentista, se você escolheu ser militar, a responsabilidade da escolha é sua. Então o texto diz assim, é de total responsabilidade a sua existência. Se escolho ir, volta na projeção, se escolho ir a algum lugar, falar alguma coisa, escrever um artigo, tenho que ter consciência de que qualquer consequência desses atos terá sido resultado da minha própria escolha. Então, Jean-Paul Sartre, tá? A ideia de Jean-Paul Sartre é justamente essa. Primeiro eu existo, primeiro o ser humano existe e depois é responsável por todas as escolhas que estabelece ao longo da sua vida. Então, não podemos deixar de acreditar que existe a responsabilidade direta em cima da ação do indivíduo. Mesmo você sendo menor de idade, algumas escolhas que você faz implica diretamente na sua responsabilidade, como, por exemplo, numa avaliação, você escolhe não fazer a avaliação. Consequência disso é a sua nota vai baixa, muito baixa. Então, a escolha que você faz define a sua vida, tá ok? Se você escolheu ficar brincando o ano inteiro, ao invés de estudar, foi você que escolheu essa postura, foi você que escolheu essa ação. Então, você não pode culpar nenhuma outra pessoa pelas consequências dessa sua ação, pelas consequências dessa sua atividade, certo? Portanto,
essas são as condições de caráter fundamental que o nosso livro-texto fala. O homem é responsável pelas escolhas que ele faz. Por que ele é responsável pelas escolhas que ele faz? Porque ele é livre para escolher. Se ele é livre para escolher, ele tem que ser responsabilizado por suas escolhas. E diz assim: e cada escolha, ao ser posta em ação, provoca mudanças no mundo que não podem ser desfeitas. Se você, por exemplo, escolheu um estilo de vida, para sempre vai ficar marcado esse estilo de vida de você. Mas você pode, em determinado momento, tentar mudar a sua própria condição. Então, eu não posso atribuir a responsabilidade por esses atos a nenhuma força externa, como, por exemplo, Deus, como, por exemplo, o destino. Como exemplo, você reprova no final do ano. Se você reprova no final do ano e você fala, ah, mas foi Deus que quis que eu reprovasse. Ou você fala assim, ah, já era destino que eu ia, já estava destinado a reprovar. Não, você não pode usar essas afirmações. O responsável, o único responsável pelas consequências da sua ação é propriamente você, certo? Aí temos uma outra ideia acerca do pensamento de Jean Paul Sartre. Assim, cada escolha que eu faço torno-me responsável não por mim, mas por toda a humanidade. Olha que coisa interessante a afirmação de Jean Paul Sartre. Como, por exemplo, você escolhe ser médico. Você, como médico, você vai ter uma responsabilidade tão grande que não é uma responsabilidade somente em relação a você, mas com a estrutura dos seus pacientes, a estrutura dos seus clientes, a saúde da população. Então, quando você toma uma escolha, por trás dessa escolha, você está assumindo responsabilidade de diversos indivíduos e diversos sujeitos dentro da estrutura da humanidade. Então, eu me fiz professor. Eu sou professor não para mim mesmo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus alunos, uma responsabilidade muito grande com as minhas coordenadoras, com as minhas diretoras. Então, quando eu assumo uma escolha, eu estou estabelecendo uma condição, uma consequência para a humanidade. Tá? Nenhuma profissão ela é isenta de responsabilidade em relação à humanidade. Tudo aquilo que você escolhe, não importa a profissão que você vai exercer, mas quando você escolhe aquela profissão, quando você está naquela profissão, você tem uma responsabilidade, não somente com você, não somente com a sua família, não somente com aqueles que estão próximos de você, mas com toda a humanidade. E faço isso por minha própria escolha, para que o mundo não se torne mais como eu projetei. Então, a ideia é assim, eu projeto um mundo a partir das minhas escolhas, a partir das minhas situações, mas dentro dessa possibilidade, nós temos consecutivos papéis, consecutivas mudanças, consecutivas análises. Eis a essência da responsabilidade. Qual seria a essência? Eu, por minha vontade e escolha, ajo no mundo e afeto o mundo todo. Ser livre é ser responsável. Essa é a ideia fundamental, essa é a estrutura fundamental acerca da análise do pensamento de Jean Paul Sartre a respeito da liberdade e da responsabilidade, tá ok? Só mais uma situação para a gente poder debater assim. As limitações me impõem escolhas. Como assim as minhas limitações? Por exemplo, eu sou professor, então todas as minhas escolhas estarão ligadas, ou a maioria das minhas escolhas estarão ligadas à minha condição, que é ser professor. Ou, por exemplo, você, vamos colocar assim,
Exemplo, vamos pegar o Conrado. O Conrado decide a ser um cantor de rock, tá? E todas as ações que ele vai tomar está ligada ao ser cantor de rock. Então, as limitações me impõem escolhas. Essas escolhas estão direcionadas dentro da minha condição, dentro da minha própria realidade. Se eu sou milionário, se eu sou bilionário, se eu sou rico, se eu sou pobre, dentro da minha condição, eu estabeleço as minhas escolhas. Apesar de que em alguns momentos, tá, eu posso escolher, eu posso utilizar a ação de escolhas fora da minha própria realidade. Por exemplo, suponhamos eu sou professor e vou escolher comprar uma Ferrari. Pelo amor de Deus, não é aquelas Ferraris de miniatura, não. Um automóvel Ferrari. Então, eu posso, mesmo dentro das minhas limitações, estabelecer escolhas que são fundamentais para a minha realidade. Então, diz assim, um preso tem a liberdade e escolhas a fazer, mesmo estando preso. Esta é, para Sartre, a verdadeira liberdade que ninguém pode escapar. Não é uma liberdade de realização, mas uma liberdade de eleição, ou seja, de escolha. Eu mesmo sendo preso, eu tenho a liberdade de escolher seguir as normas e as regras ou não, só que eu tenho que arcar com as consequências das minhas escolhas. Não esqueçam isso. Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre, tá ok? E para ficar gravado, que nós começamos no início da aula com essa ideia. O importante não é o que o mundo faz de você, mas o que você faz com aquilo que o mundo fez de você. Porque nós temos família, nós temos escola, nós temos Estado, nós temos a própria religião que moldam o nosso comportamento, que moldam a nossa estrutura. Então, como eu vou agir mediante as escolhas que eu tenho para fazer se eu sou meramente pressionado por essas instituições? Uma vez que a liberdade explode no peito de um homem, contra este homem nada mais podem os deuses. Então, a partir do momento que eu tomo consciência da minha liberdade, ninguém mais pode agir contra mim, certo? Então, essa seria a nossa discussão, a nossa conversa para a aula de hoje, tá ok? Encerro aqui a nossa aula de hoje, desejando para vocês um bom fim de semana, tá? Desejando para vocês um ótimo feriado. Essa semana nós temos feriado na segunda-feira e, por favor, descansem bastante, tá ok? Para vocês, bom almoço, uma boa tarde de quinta-feira.